Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos ter uma aula sobre resistência elétrica. Para a gente começar, vamos comparar a corrente ao aplicarmos a mesma tensão em duas lâmpadas diferentes. Vamos ver o que acontece olhando aqui nesse nosso gráfico. Nós temos então um voltímetro com 100 volts, uma tensão de 100 volts e uma corrente de 0,5 amperes aplicada a uma lâmpada qualquer. Se eu tiro a lâmpada e põe uma outra lâmpada, eu percebi que, apesar de ter os mesmos 100 volts, neste caso eu tenho 1 ampere de corrente, simplesmente tocando a lâmpada. Então eu posso perceber que a primeira lâmpada possui uma resistência elétrica maior. Por quê? Resistência é a oposição à passagem da corrente. Se na primeira lâmpada a corrente foi menor, então ela tem uma resistência maior. E a segunda lâmpada possui uma resistência elétrica menor. Resistência é, então, a oposição oferecida à passagem de corrente elétrica. Daí o nome resistência. Todas as cargas possuem uma resistência. Tá? Um transformador, apesar de ser um fio, ela possui uma resistência reativa e uma ativa. Capacitores, todos os circuitos, ele possui uma resistência. Vamos simbolizar a resistência, como vocês podem olhar no gráfico, por esse símbolo, tá? Nós representamos assim. A unidade de medida da resistência elétrica é o ohm, cujo símbolo é esse que vocês estão vendo na tela. A resistência elétrica, então, vamos resumir, é a oposição oferecida à passagem da corrente elétrica, o símbolo é R e esse desenho gráfico que vocês podem ver, e a unidade é ohm, com esse símbolo gráfico que está aí na tela. Um ohm é a resistência que permite a passagem de 1 ampere quando submetida a uma tensão de 1 volts. É essa a definição de um ohm. Só que nós trabalhamos com múltiplos de ohms. Para valores múltiplos acima de 1 ohm e abaixo. Vocês podem ver nesse degrau que nós temos aqui 1 ohm, 1 kilo-ohm, que é 1000 vezes, 1 mega-ohm, que é 1 milhão de vezes, 1 giga-ohm, que é 10 a nona vezes. Ou seja, nós estamos subindo o degrau e ele está crescendo. E também nós temos os submúltiplos, ou seja, milio-ohms, micro-ohms e nano-ohms. Cada degrauzinho desse é 3 casas depois da vírgula à esquerda ou 3 casas depois da vírgula à direita. O aparelho que mede a resistência elétrica é o ohmímetro. E ele deve ser ligado nos terminais dessa resistência. Essa resistência, ao ser medida a resistência elétrica, ela não pode estar energizada, não pode estar ligada no circuito elétrico. Você tem que retirar ela e medir. O ohmímetro ele tem uma bateria para fazer essa medição. Quais os cuidados da utilização do ohmímetro? A leitura tem que ser feita o mais próximo possível da escala e nós não podemos deixar que curto-circuitar isso aí, nem deixar cair, porque ele é um equipamento sensível. Bem, espero que isso seja uma aula que tenha elucidado o que é resistência elétrica, os seus símbolos e como utilizamos elas no circuito elétrico. Muito obrigado.